Gostaria que os amados irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite, para aprender de Ti, para sermos direcionados, conduzidos, ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus Israel, a falar com cada um nessa noite. O Senhor venha ministrar o coração de cada um. O Senhor venha, Senhor Deus Israel, a trazer alegria, paz e renovo, Senhor, nessa noite, para nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor. Seja, Senhor Deus Israel, o precursor dessa palavra, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, amado? Então Paulo diz aqui, porque o que eu faço, o que faço não o aprovo, porque o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Paulo vive um dilema, vivia um dilema lá naquela época, vivia naquele presente tempo, essa aflição dentro dele. E nos dias de hoje também nós vivemos, às vezes, essas aflições. Porque fazer a vontade de Deus, às vezes, é difícil. Porque nós vivemos dias trabalhosos, dias de lutas, dias de provas, dias de tribulação. E às vezes nós não conseguimos, porque a vontade de Deus é que façamos a sua vontade e não a nossa. E se não conseguimos fazer a vontade de Deus, se não conseguimos andar no caminho de Deus, nós viveremos angustiados, porque nós somos filhos deles, escolhidos dele. Assim como Paulo falou aqui, porque o que faço não aprovo. Mas ele era servo do Senhor, ele era filho escolhido, separado a dedo pelo nosso Deus. Mas às vezes esse dilema estava com ele: o que faço eu não aprovo. Porque às vezes vivia momentos difíceis, complicados, momentos que fazia ele pensar se estava fazendo certo ou errado, se estava fazendo a vontade de Deus ou não estava fazendo a vontade de Deus. Naquele momento ele vivia isso. Naquele momento que essa situação estava ministrando, mexendo com ele. E lá no 16 ele fala: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mas o pecado que habitava nele é quem estava dominando a vida dele naquele momento. E às vezes nós também deixamos o pecado tomar conta da nossa vida. Nós deixamos o pecado dominar a nossa vida. Às vezes nós deixamos o pecado prevalecer em nós, a vontade da nossa carne prevalecer em nossas vidas, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E nós devemos viver com a aprovação do nosso Deus. Se nós vivermos sem a aprovação do nosso Deus, algum nos dias de hoje não conseguiria andar no caminho do Senhor, não consegue viver uma vida correta,
uma vida justa, viver uma vida separada da vontade de Deus, nos leva a viver em pecado, em angústia, em tribulação. Viver sem a direção de Deus não é fácil, e não foi fácil para nenhum daqueles homens que estavam passando por muitas lutas, muitas tribulações, muitas provações. Como Paulo diz, o que quero fazer não faço, mas o que não quero faço. Isto é, o que está dizendo nesse versículo de Romanos 7? Que às vezes nós não fazemos o que nós queremos, fazemos aquilo que não queremos, porque vivemos um dilema, vivemos uma vida sem uma definição, sem uma direção, vivemos uma vida sem uma compreensão da palavra de Deus, vivemos sem a verdade. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes nós não estamos conhecendo na profundidade a verdade. E às vezes nós não estamos andando profundamente com a palavra na direção do nosso Deus, como devemos andar. A verdade é que o Espírito se opõe à carne, como diz Gálatas 5:16 e 17. Andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. De modo que não consegues fazer o que queres. Porque o Espírito se opõe à carne, e a carne se opõe ao Espírito. É uma luta constante, é uma luta diária no nosso processo de santificação, no nosso processo de busca, na nossa vida diária. É uma luta constante, um contra o outro. A carne quer dominar o Espírito. O Espírito, por sua vez, quer ter lugar na nossa vida para dominar a carne, para que possamos viver diante do nosso Deus, felizes, tranquilos, e com a consciência sossegada de que a verdade de Deus está em nós. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito se opõe à carne, e a carne se opõe ao Espírito. Mas na verdade, se nós não vivemos no Espírito, a carne vai vencer. E nós viveremos nessa vida sem direção. Viveremos nessa vida sem uma condição de Deus para nós. Porque para isso precisamos encontrar a direção correta, o caminho correto, encontrar a verdade nas nossas vidas, para que possamos deixar que o Espírito tenha domínio sobre a nossa carne e vivamos a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Nós não estamos neste mundo para fazer a vontade do mundo, nós não estamos neste mundo para andar segundo a carne. Nós estamos neste mundo para viver a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo e sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Porque se nós vivermos a vontade da nossa carne, o pecado vai dominar. O pecado vai superabundar em nossas vidas. O Espírito Santo vai diminuir. Agora você imagina, nós cristãos, servos do Senhor, filhos do Senhor, deixar a nossa carne dominar, principalmente nos dias de hoje, no dia que vivemos, dias tribulosos, difíceis, eu creio para todos, não só para mim, mas para todos. Às vezes problemas com a família, problema no casamento, às vezes problemas físicos, saúde. Quantos problemas nós vivemos? Agora imagine se nós deixarmos a nossa carne dominar, deixar a nossa carne falar mais alto nas nossas vidas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos desanimar, nós vamos desistir, nós vamos perder o controle. E nós
extinguiremos o Espírito Santo, que habita em nós. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, quem convenceu o homem, quem convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Não somos nós. Quem nos escolheu foi Deus. Então, a partir do momento que nós confessamos, Senhor, eu desejo viver na tua caminhada, nas tuas pisaduras. Eu te aceito na minha vida. O Espírito Santo automaticamente entra nas nossas vidas. E aí começa um momento de mudança, de transformação. E aí são os momentos que nós exclamamos, são os momentos que nós, às vezes, ficamos se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. E esse momento Paulo estava vivendo. Porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Por quê? E ele viveu esse dilema por muito tempo. Por isso, meus amados, às vezes vivemos esse dilema de fazer o que é certo e o que não é certo. Que às vezes nós estamos definitivamente, às vezes não estamos definitivamente ainda arraigados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Não estamos verdadeiramente ligados em Cristo. Às vezes nós não estamos apainados pela palavra do nosso Senhor. Por isso que Paulo, no momento da vida dele, estava vivendo essa aflição. Ele estava sendo afligido. Por isso que ele falou: o que quero fazer não faço, mas o que não quero faço. Ele estava vivendo essa aflição, nesse momento de decisões. Ele precisava tomar decisões na vida dele. Porque ele precisava tomar uma direção. Ele precisava ser decisivo para que ele pudesse começar e terminar a caminhada bem como ele terminou. Porque lá na frente ele fala: combati o bom combate. Eu venci. Eu alcancei. Eu cheguei lá. Mas teve momentos de aflição. Teve momentos de luta. Teve momentos de prova. E ele mesmo se indagava, às vezes. Mas isso faz parte da nossa vida. Às vezes eu, você, às vezes nós vamos nos indagar a Deus. Fala: por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Eu quero aprender, eu quero que o Senhor dê uma direção. Eu quero que o Senhor tire essa aflição de dentro de mim. Eu quero viver nos caminhos do Senhor, eu quero caminhar com o Senhor e não quero perder direção. E é isso que nós devemos fazer. Buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor Jesus, deixar Ele fazer morada em nós, para que possamos caminhar com Ele e alcançar a nossa vida. Devemos olhar para a palavra de Deus, que é justa, e ela corrige, ela direciona, ela faz o homem reconhecer o que é certo e o que é errado. Por isso nós temos que andar debaixo dessa palavra, nós temos que caminhar debaixo dessa palavra, nós temos que conhecer a verdade profundamente, porque a verdade liberta, ela cura, ela salva, ela restaura, ela tira nós dos meios dessas aflições, assim como Paulo conseguiu caminhar com Cristo, fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos dele. Assim nós também devemos caminhar, fazer a vontade do nosso Senhor e prevalecer na sua presença, no nome de Jesus. Temos que fazer o que é correto, temos que ser justos, mesmo passando por um momento difícil, momentos de aflições, de dor, de angústia. Não devemos deixar a nossa vontade falar mais alto. Não podemos deixar que os nossos desejos falem mais alto. E possamos buscar, possamos entender, compreender que a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Isso é, devemos decidir que queremos andar na caminhada com Cristo. Mesmo que sejamos selvagens, nós devemos continuar caminhando, buscando, mesmo com as nossas dúvidas.
Nós devemos continuar, devemos prevalecer, devemos nos entregar a Deus e falar para Ele: mesmo, Senhor, com essa luta que eu estou passando, Pai, mesmo, Senhor, eu vendo que às vezes não vai ter jeito, mas eu quero prevalecer na caminhada contigo. Eu quero continuar, Pai. Muitos estão desistindo. Muitos estão desistindo. Porque às vezes não conseguem deixar Cristo fazer parte da sua vida. Não conseguem deixar Cristo penetrar no seu coração. A tristeza, ela toma conta da vida dessas pessoas que não deixam o Espírito Santo ministrar na sua vida, não deixam o Espírito Santo fazer morada, e às vezes elas desistem da caminhada com Cristo, elas desistem de viver uma vida de alegria, de paz, de renovo, de cura, de transformação, porque desanimam na caminhada, desanimam no dia a dia, olhando para as situações. Olha o que Paulo passou. Se você vê a vida de Paulo, olha o que ele passou, mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele não perdeu a esperança. Ele teve momentos de aflições, sim. Ele teve os momentos de aflições dele. Mas ele não desanimou. Ele não desistiu. Ele foi um homem que foi açoitado, foi preso, foi dado como morto. Foi um homem que passou por situações que, se nós passássemos, nós não estávamos mais aqui. 3 naufrágios, viagens que deram consequências terríveis para ele, mas ele conseguiu permanecer até o fim. E essa palavra que eu trago para a igreja nessa noite é para que os irmãos se fortaleçam, é para que os irmãos não desanimem, é para que os irmãos continuem, mesmo que esteja difícil, mesmo que a luta seja grande, não desanimem, continuem. Está sendo açoitado, está sendo perseguido, está passando por coisas que se você falar para mim, eu vou falar: eu não suporto. Ou às vezes eu posso estar passando coisas, se eu falar para você, você não suportaria. Mas o Espírito Santo de Deus, assim como ele convenceu Paulo de continuar, assim como ele convenceu Pedro de continuar, assim como ele convenceu todos a viverem uma caminhada com Cristo, vai nos dar suporte. Eu vou falar lá na frente, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Ele está vendo a tua luta, a minha luta, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:26. Se você ler depois, você vai ver. Então nós temos que deixar o Espírito Santo ministrar a nós, para que nós possamos viver uma vida plena com Cristo Jesus, mesmo na dificuldade. Esses dias atrás eu estava falando, conversando com pessoa, para mim conversando da palavra, ela disse: mas quando melhorar, eu volto para a igreja. Quando eu melhorar, eu vou caminhar. Meu irmão, minha irmã,
se você esperar melhorar, você vai ficar a vida inteira esperando. Às vezes não vai melhorar. Eu falei para ele, não espera melhorar, vai do jeito que você está. O Senhor Jesus te aceita desse jeito, dessa maneira. O Senhor Jesus te quer assim, para que você possa alcançar a vida eterna. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar. Não espere melhorar, que às vezes não vai melhorar hoje, nem amanhã. Se melhorar para você, se você conseguir melhor do que você pode, você não vai dar glória a Deus de forma alguma. Você não vai dar glória a Deus. Você vai falar, eu consegui. Por isso não podemos desanimar a caminhada com Deus. Às vezes nós vamos ter, olha, tem situações que na vida do crente. Na vida do crente, às vezes ele vai para a igreja dando a perna. Às vezes ele vai para o culto de oração caído, quebrado, desanimado, mas ele vai. O crente que busca Deus, que louva a Deus, ele vai. Ele está arrastando a perna, ele vai para a igreja. Ele está abatido, ele vai para a igreja. Porque eu tenho certeza de que Deus vendo a confiança dele, Deus vendo o esforço dele, ele não vai sair daquele culto, daquela oração desanimado, ele vai sair dando glória a Deus. Vai sair dando glória a Deus. Venha para a igreja arrastando, venha para a igreja desanimado, abatido, venha para a igreja triste, mas venha buscar a Deus, venha ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, venha ouvir uma oração, como nós ouvimos essa noite, para você ver se você não sai daqui animado, dando glória a Deus, aleluia. Venha para a igreja, porque o nosso Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Porque sem o nosso Deus, nós seríamos consumidos, destruídos. Não podemos viver sem olhar para Cristo. Nós temos que olhar para a palavra e ver que o Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir. Temos que nos encher do Espírito Santo para que Ele possa dominar a nossa carne, para que possamos fazer o que é correto. A frase de Paulo, porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, expressa o conflito interior do crente, do homem que está na presença de Deus, entre a nova natureza em Cristo e a velha natureza pecaminosa. É o conflito entre a nova natureza e a velha natureza. O novo homem em Cristo e o velho homem em Cristo. Uma batalha entre um e outro. Paulo descreve a luta que todo crente enfrenta. Ele deseja agradar a Deus, mas percebe que dentro dele ainda existe algo pecaminoso que o inclina ao mal. Às vezes nós temos algo pecaminoso dentro de nós que nos inclina para o mal. E por isso vem as dúvidas nas nossas vidas, vem as aflições. Vem as lutas, vem as provas, mas nós devemos continuar, como Paulo continuou, como Paulo prevaleceu. Amém? Glória a Deus. E eu tenho algumas lições para as nossas vidas nessa noite. A nossa vontade tem de se fazer o bem. Paulo afirma que deseja obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e ser um homem
com a mente renovada. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e ter a mente renovada. Romanos 7:22. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Olha o que Paulo fala. Mesmo passando por essas aflições, por essas lutas, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Está lá no 7:22. Pois segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. E nós também devemos compreender que devemos deixar o querer de Deus fazer parte da nossa vida. Deixar a nossa vida nas mãos de Deus e sermos ministrados pelo Espírito Santo, para que tenhamos prazer na lei do Senhor e viver uma vida santa e sermos homens e mulheres que desejam sempre fazer o bem. Isto é, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Homens e mulheres, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, fazer o querer de Deus, fazer a vontade de Deus, e não deixar com que as nossas aflições nos destruam, nos derrote, nos tire do caminho do nosso Senhor. Segundo, a realidade da nossa carne. Apesar do desejo, nós temos que reconhecer que a carne é fraca, é inclinada ao pecado. Se nós não reconhecermos que a nossa carne é fraca e que é inclinada ao pecado, nós seremos derrotados, destruídos. Se nós acharmos que nós somos fortes, sem o Senhor, nós vamos ser abatidos. Paulo confessa que em si mesmo não há força para vencer. Ele mesmo fala lá. Porque a luta interior não é vencida pelo esforço humano. A nossa luta interior não é vencida pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus. E devemos ter a humildade de reconhecer nossa incapacidade para abrir espaço para o poder de Cristo agir em nossas vidas. Olha que maravilha. Isto é, o fracasso humano abre caminho para a intervenção divina. Não é o que diz a palavra: quando estou fraco é que estou forte. Quando estou fraco é que estou forte. Aí Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, porque Ele está vendo que a nossa fraqueza, mas que na nossa fraqueza nós estamos buscando a Ele, nós estamos nos entregando a Ele, aí Ele nos fortalece, aí Ele nos renova, aí Ele fala: levanta, filho, caminha, eu estou contigo. Ele vinha um profeta, ele vinha um irmão, dá uma palavra, ministra no seu coração, e você se renova, você se alegra, você começa a caminhar mais forte na presença do nosso Deus. Somente com a ajuda do nosso Senhor Jesus, como o próprio Paulo fala: quando estou fraco, aí fico forte, porque aí deixamos o poder de Deus agir em nós e conseguimos vencer as aflições e alcançar a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Só assim nós vamos conseguir a misericórdia do nosso Deus. Só assim nós vamos conseguir que Deus nos fortaleça, deixando o Espírito Santo mover em nossas vidas, conduzir as nossas vidas, ministrar nas nossas vidas, entregar tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Romanos 7,18 fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum.
bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só que palavra que Paulo fala. Olha a aflição que ele está vivendo. Olha a aflição de Paulo. Olha como que ele termina aqui, ó. Ele fala, mas não consigo realizar o bem. O querer está nele, mas ele não consegue. Ele está aflito, está afligido por a situação que ele está vivendo. Olha, Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que Paulo fala. Olha só a situação que Paulo estava vivendo. E às vezes nós vivemos também. Quantas vezes eu não cheguei em Deus e falei, Senhor, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Como que eu vou conseguir desta forma? Aí como Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes nós chegamos nessa situação. Podemos chegar até essa situação que Paulo estava vivendo. Mas ele diz no 25, dou graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Porque ele tem um encontro real com Jesus. Ele consegue se encontrar com Jesus e consegue entender toda essa aflição que ele está vivendo. Ele consegue entender o porquê ele estava passando por essa situação. E quando nós estivermos passando por essa situação, nós devemos entregar ao Senhor Jesus, colocar nas mãos do Senhor Jesus e falar, Senhor Jesus, me dá suporte, me dá apoio, me dá ajuda, me conduza, para que eu possa caminhar, para que eu possa continuar, para que eu não pare, para que eu viva os momentos que o Senhor tem para a minha vida, para que eu viva a palavra que o Senhor tem para a minha vida, as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Não me deixe, Senhor Jesus. Exclama, clama, busca, mas não deixe de falar com o nosso Senhor. Não deixe, não espere você cair para você falar. Nas momentos de aflição, entrega a tua vida a Ele, de todo o teu coração, fale, que Ele ministrará na sua vida. Aí a resposta de Paulo está lá em Romanos 8, 2 e 6. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Destruiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A solução não está em esforço humano, mas na graça de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória! E eu concluo essa palavra nessa noite, esperando que vocês compreendam que nenhum de nós vive livre de lutas, de aflições, mas que devemos deixar o Espírito Santo mover nas nossas vidas e nos convencer de que temos que entregar tudo a Cristo, para que possamos sermos fortalecidos pelos nossos Deus e vivermos uma vida de vitória. Devemos ser conscientes de que a santificação é uma batalha constante entre a carne e o Espírito. E reconhecer que sozinhos não conseguiremos vencer o pecado, mas em Cristo há vitória. Como diz Romanos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Assim também, nós lutamos contra maus hábitos, desejos e tentações, e devemos praticar o que sabemos da palavra de Deus, do que é correto, do que é certo, do que é verdadeiro. Porque essa luta não significa ausência de fé. A sua luta não é uma ausência de fé. Significa que o Espírito Santo está em nós, revelando essa guerra e nos conduzindo à vitória em Cristo Jesus. Amém? Olha só, o Espírito Santo de Deus está em nós, ele revela essa guerra e nos conduz à vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor.